Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos a seguinte parábola: O reino dos céus pode comparar-se a um proprietário que saiu muito cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Saiu à meia-manhã, viu outros que estavam na praça ociosos e disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Voltou a sair por volta do meio-dia e pelas 3 horas da tarde e fez o mesmo. Saindo ao cair da tarde, encontrou ainda outros que estavam parados e disse-lhes: Por que ficais aqui todo dia sem trabalhar? Eles responderam: Ninguém nos contratou. Ele disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha. Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao capataz: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, a começar pelos últimos e a acabar nos primeiros. Vieram os do entardecer e receberam 1 denário cada um. Quando vieram os primeiros, julgaram que iam receber mais, mas receberam também 1 denário cada um. Depois de o terem recebido, começaram a murmurar contra o proprietário, dizendo: Estes últimos trabalharam só 1 hora, e deste-lhes a mesma paga que a nós, que suportamos o peso de todo o calor do dia. Mas o proprietário respondeu a um deles: Amigo, em nada te prejudico. Não foi 1 denário que ajustaste comigo? Leva o que é teu e segue o teu caminho. Eu queria dar a este último tanto quanto a ti. Não me será permitido fazer o que quero do que é meu? Ou será maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, presentes em nossa Sé Catedral, prezados irmãos e irmãs que nos acompanham através dos meios de comunicação. O Evangelho, a Palavra de Deus, é cheia de sabedoria. A Palavra de Deus é capaz de responder problemas e situações práticas do nosso dia a dia. Porém, muitas pessoas sempre dizem assim: Padre, eu acredito na força, na sabedoria da Palavra de Deus, mas como que é difícil entender a Bíblia. O Evangelho de hoje pode estar entre aqueles evangelhos, aqueles textos mais difíceis de serem entendidos. O texto nos fala sobre justiça. Justiça. Vamos tentar entender o que o texto nos diz, depois vamos trazer para a nossa realidade, para o nosso cotidiano. Vamos imaginar esta realidade acontecendo aqui em Macau. Nós usamos em nossa cidade patacas. De repente um proprietário de um restaurante sai pela manhã para contratar pessoas para ajudá-lo. E logo às 7 da manhã ele encontra algumas pessoas e diz assim: Se vocês trabalharem para mim, no fim do dia eu vou pagar a cada um de vocês 500 patacas. E as pessoas ficam satisfeitas, estavam sem trabalhar, 500 patacas por dia para quem não tem nada é razoável. No meio da manhã, aquele proprietário percebeu que aquele dinheiro não era suficiente, saiu para contratar outras pessoas e disse a estas outras pessoas por volta das 10 da manhã: Eu vou dar a vocês o que for justo. Devem ter ficado curiosos, quanto será esse justo? Ao meio-dia aconteceu a mesma coisa: Vocês vêm trabalhar para mim e eu vou pagar aquilo que é justo. Às 3 da tarde, aquele proprietário saiu e disse o mesmo: Se vocês trabalharem para mim, no fim do dia eu pagarei o que é justo. Possivelmente eles ficaram contentes, era 3 da tarde, o dia acabou mais ou menos 6, 7 horas. Iriam trabalhar apenas 3, 4 horas. No finalzinho da tarde, por volta das 5h30, 6 horas, ele resolveu sair para contratar outras pessoas para trabalhar apenas 1 hora e disse: Eu vou pagar a vocês o que é justo. Chegou no fim do dia,
horário do pagamento, todo mundo feliz da vida, todo mundo alegre. E ele mandou chamar aqueles que tinham trabalhado menos. Eu imagino que todos ficaram curiosos para saber quanto eles receberiam. Se fosse na nossa realidade, a gente pode imaginar aquele envelope. Na China costuma ser o envelope vermelho, em muitos lugares o envelope branco. O envelope chegou e eles abriram o envelope, 500 patacas. Trabalharam só 1 hora, 500 patacas. Ficaram felizes da vida. Aqueles que começaram às 3 da tarde já começaram a pensar: se eles que trabalharam 1 hora receberam 500 patacas, eu devo receber umas 1.500. Receberam dinheiro, abriram o envelope, também receberam 500 patacas. Naturalmente não gostaram, porque trabalharam mais. Quem trabalha mais merece receber mais. Quem começou ao meio-dia, aconteceu a mesma coisa, abriu o envelope, 500 patacas. Quem começou às 9 da manhã recebeu o seu dinheiro, o mesmo valor, 500 patacas. Quem começou às 6 da manhã, curiosos, abriram o envelope, também 500 patacas. E de repente eles se revoltaram. Chamaram o proprietário e disseram: nós trabalhamos o dia todo, sofremos com o sol, sofremos com o cansaço, e nós recebemos o mesmo que aqueles que trabalharam 1 hora. Isto não é justo. E aqui nós começamos a meditar o evangelho de hoje. Estas pessoas que trabalhavam e trabalharam mais, mereciam ou não mereciam receber mais? Sim e não. Sim, por quê? Naturalmente quem trabalha mais merece receber mais. Quem tem um trabalho de maior exigência merece receber mais. Com todo respeito às profissões, com todo respeito, um médico merece receber mais do que uma pessoa que limpa as ruas. Porque se um médico de repente comete um erro, ele será julgado por isso e será muito grave. E ele vai pagar por isso. Por que não? Porque eles mereciam receber o mesmo valor. Primeiro, eles mereciam receber valores diferentes. Porque uns trabalharam mais e quem trabalhou mais merece receber valor diferente. Ótimo. Por outro lado, eles mereciam receber o mesmo valor. Por que eles mereciam receber o mesmo valor? E aqui entra algo que nós chamamos de justiça divina. O proprietário prometeu pagar 500 patacas para aqueles que começaram o começo do dia, e foi pago 500 patacas. Eles receberam o que havia sido prometido. E aqui entra a justiça de Deus. E eu queria que vocês se esforçassem para entender o que o padre vai dizer agora. A justiça de Deus não vai dar apenas aquilo que nós merecemos. A justiça de Deus vai dar aquilo que nós merecemos e aquilo que nós precisamos. Aqueles que trabalharam 1 hora precisavam se alimentar, precisavam comprar vestes para os seus filhos, tinham gastos na sua casa. Naquela época não, mas possivelmente não teriam gastos com medicamento, não tinham gastos com a sua família, tinham. Então, aquele proprietário, mesmo humanamente, aquelas pessoas merecendo receber menos, ele pagou o mesmo. A justiça divina, e Deus nos convida a esse tipo de justiça, não é apenas dar ao outro aquilo que o outro merece, mas também aquilo que o outro precisa. O padre não é exemplo para ninguém. Talvez eu seja o maior pecador que está aqui. Eu tenho uma pessoa que trabalha na nossa casa, uma filipina, e ontem ela me disse: padre, hoje nós vamos fazer uma festinha entre as pessoas da nossa casa que moram junto comigo. Nós somos em 6 pessoas, reze por nós. E nós temos lá na casa, eu gosto, como eu tenho problema com açúcar, eu tenho que consumir pouco açúcar, nós temos um chá de limão sem açúcar. Eu peguei um pacotinho daquele de chá de limão sem açúcar com 4 pequenos frascos de chá, e eu dei para ela e falei assim: isso daqui é para vocês celebrarem entre vocês lá na sua casa. E eu pensei, ela merecia receber. Foi algo muito simples, apenas alguns chás. Ela merecia receber isto para celebrar com as amigas ou não? Primeiramente não. Por quê? Porque eu pago o salário, ela poderia pegar daquele salário e poderia comprar aquilo que ela queria. Mas também ela merecia. Por que ela merecia? Porque ela precisava. Porque ela precisava.
vamos guardar no nosso coração o seguinte: não vamos fazer apenas aquilo que as pessoas merecem, mas também aquilo que as pessoas precisam. Se nós, como católicos, não formos um sinal de luz para a sociedade, ninguém mais vai ser. Aconteceu o ano passado que, quando eu morava ainda em Hong Kong, tinha uma jovem, também das Filipinas, e ela disse: padre, reza por mim que agora eu vou para um novo trabalho. E eu rezei por ela naturalmente, e há pouco tempo atrás eu me encontrei com ela depois de 10 meses. Parecia que ela tinha envelhecido 10 anos. E eu perguntei: como está a sua vida? Ela falou: padre, eu trabalho das 8 da manhã às 10 da noite, limpando a casa, levando as crianças para o colégio, cozinhando, e de madrugada tem uma pessoa idosa na minha casa que eu preciso cuidar dela, e ela não dorme a noite toda, porque dorme durante o dia. E ela com os olhos inchados. E o patrão, o chefe, dá 100 Hong Kong dólares por dia e disse: isso daqui é o que você pode gastar, você não gasta mais, senão eu tiro do seu salário. E ela com os olhos inchados porque dorme 2 horas por noite. E eu disse a ela: não se preocupe, o mundo é assim mesmo, o seu patrão, o seu chefe não conhece Jesus, ele não conhece Deus, ele é injusto porque ele não conhece a verdade. E ela disse: não, padre, ele está na missa todos os domingos, ele está sempre na igreja, ele comunga. A maioria de nós, 90% daqueles que estão entendendo o que o padre está dizendo, porque muitos, por algum motivo, não falam português aqui, 90% daqueles que estão me entendendo têm uma condição de vida razoável ou ótima. A maioria de nós que estamos aqui presentes tem funcionários. Eu vou falar de uma forma muito franca. Antes de alguém ser o seu funcionário, esta pessoa é um filho e uma filha de Deus. Se você for injusto, você vai pagar por isso. Se você for injusto com alguém, você vai pagar a Deus. Não seja injusto. Não seja injusto. Nós não somos melhores do que ninguém. Quando você ver uma filipina que não se comunica bem, que é uma pessoa simples, que é uma pessoa que não tem educação, olhe naquela pessoa e veja Nossa Senhora. Nossa Senhora era analfabeta. Nossa Senhora era uma dona de casa. Nossa Senhora era uma pessoa simples. Algumas pessoas beijam a imagem de Nossa Senhora, rezam o terço todos os dias, são pessoas profundamente piedosas e depois humilham os outros. Você está humilhando a própria mãe de Jesus. Se existe algo no Brasil, em Portugal, em qualquer país da África, ou em qualquer país da Ásia, que as pessoas mais gostam, é de serem tratadas bem. Trate bem as pessoas. Trate bem as pessoas. Respeite as pessoas. O Evangelho de hoje nos diz de uma forma muito clara: justiça não é apenas dar aquilo que os outros merecem, mas também aquilo que os outros precisam. Segunda realidade do Evangelho de hoje: aqueles que trabalharam mais, eles não estavam reclamando apenas porque eles perceberam que aquilo era injusto. Eles estavam com inveja. Eles estavam com inveja. Tem um sentimento que corrói o nosso coração. Tem um sentimento que atinge a maioria do coração das pessoas, que é o sentimento da inveja. Como que é difícil nós controlarmos esse sentimento. Tem algumas pessoas que nem buscam a felicidade. Tem algumas pessoas que se sentem bem quando o outro não está bem, quando o outro não está feliz. Eu me recordo que durante toda a minha vida eu sempre ouvi esse pensamento. E eu ouvi até dos meus pais. Se você quiser escolher um amigo, percebe quando você está doente, quando você está sofrendo. E se alguém lhe ajudar, este será um grande amigo. Com todo respeito, talvez aos meus pais, a quem me ensinou isso, mas eu não concordo muito com esse pensamento. Talvez, claro, quem nos ajuda quando nós estamos precisando, também é um grande amigo. Padre, estranho, por que quem nos ajuda quando nós estamos sofrendo não será o nosso melhor amigo? Quando você está abaixo da pessoa, ou melhor, quando você está acima da pessoa, é muito fácil você ajudar. Você é superior, você está melhor do que a pessoa, não é tão difícil.
Visitar um doente, você tem saúde. Dar um dinheiro ao pobre, você tem dinheiro. Isso não é tão difícil. Se você quiser escolher e quiser saber quem é o seu amigo, quando você estiver feliz, se você comprar um carro novo, se você comprar uma casa nova, se você tiver uma promoção no seu trabalho, se você conseguir fazer uma viagem todos os anos, existe uma pessoa que se alegra com a sua felicidade. Este é o seu amigo. O amigo verdadeiro é aquele que é capaz de se alegrar com a nossa alegria. O amigo verdadeiro é aquele que é capaz de se empolgar com a nossa empolgação. O amigo verdadeiro, ele não tem ciúmes. O amigo verdadeiro, ele quer o nosso bem. Se você encontrar alguém que se alegra com a sua alegria, abrace essa pessoa, beije essa pessoa e não deixe essa pessoa sair da sua vida por nada. Esse é um verdadeiro amigo. E peça a graça a Deus de não ter inveja. Todos nós temos limitações. Eu confesso que durante muitos anos eu briguei com Deus. Um padre brigar com Deus é possível? Sim. Durante muitos anos no seminário eu brigava com Deus porque todos os meus colegas de seminário, eles cantavam, e cantavam muito bem, e eu sempre tentava cantar e me esforçava, e tinha professores só de canto e nunca saía nada. E eu dizia, por que só eu não canto? Todo mundo canta e todo mundo canta bem e eu não canto. Quando eu preciso celebrar em chinês, talvez eu gasto tanto tempo preparando a homilia quanto preparando as partes que eu preciso cantar na missa. E eu brigava com Deus, por que eu não canto? Possivelmente aqueles que cantam não têm alguns dons que eu tenho. Deus, ele distribui os dons como ele quer. Olhe, valorize aquilo que você tem. Tem pessoas que só reclamam, tem pessoas que só dizem que as coisas estão ruins. No Brasil nós dizemos esse ditado: parece que a galinha no terreiro do vizinho é sempre mais gorda do que no nosso terreiro. Parece que a vida dos outros é sempre mais fácil do que a nossa. Parece que Deus abençoa sempre mais os outros do que a nós. Quer ser feliz? Acorde cedo, trabalhe muito, guarde dinheiro, seja responsável, seja honesto, seja uma pessoa de oração, e você vai ver se a sua vida vai melhorar ou não vai melhorar. Melhorará. Trabalhe, lute, valorize aquilo que você tem, agradeça a Deus por aquilo que você tem. Não tenha inveja, não tenha inveja. Se alegre com a alegria dos outros. Em silêncio rezemos. Pai amado, Pai querido, obrigado por palavras tão claras. Ajude-nos que a nossa justiça não seja apenas segundo aquilo que as pessoas merecem, mas também segundo aquilo que as pessoas precisam. Ajuda-nos, Pai amado, Pai querido, a não termos inveja, a nos alegrarmos com a alegria do outro. Ajude-nos, Pai amado, Pai querido, a sermos sinais da Tua presença no mundo. Ajudai-nos a termos bons amigos e principalmente ajudarmos os nossos amigos a se aproximarem de Ti.